O Flamengo voltou a movimentar os bastidores de forma intensa e surpreendeu muita gente ao oficializar reuniões importantes e alinhar decisões que impactam diretamente o planejamento do clube para a próxima temporada. O clima interno é de mudança, de ajustes estratégicos e de uma tentativa clara de organizar o elenco de maneira mais eficiente, tanto do ponto de vista esportivo quanto financeiro. O torcedor percebe que não se trata apenas de contratações pontuais, mas de um redesenho mais amplo, que envolve escolhas difíceis, conversas delicadas e uma visão de médio e longo prazo para manter o Flamengo competitivo em todas as frentes. Um dos assuntos que mais geram debate nos corredores do futebol é a situação de Gabriel Barbosa. O atacante, que marcou época e viveu momentos históricos com a camisa rubro-negra, hoje atravessa um cenário bem diferente. Fora dos planos do atual comando técnico, o jogador passou a ser visto como uma peça que pode deixar o clube, abrindo espaço na folha salarial e permitindo novos movimentos no mercado. Esse contexto acabou despertando o interesse de outros clubes que observam a possibilidade de uma negociação por empréstimo como uma oportunidade estratégica, especialmente para reforçar o setor ofensivo. Essa movimentação em torno de Gabriel Barbosa acabou criando um efeito cascata no mercado. Com a chance real de perder um atacante de peso, outros clubes passaram a buscar alternativas para se reorganizar. E isso fez com que o nome de Everton Cebolinha entrasse com mais força nas conversas. O Flamengo, por sua vez, deixou claro que não tem a intenção de negociar o jogador de maneira simples ou imediata. Internamente, a avaliação é de que se trata de um atleta importante, com características específicas e que ainda pode render muito dentro de campo. Mesmo assim, o clube adota uma postura pragmática, analisando qualquer proposta que chegue à mesa, sempre levando em consideração o equilíbrio financeiro e esportivo. Do lado do jogador, existe um incômodo evidente pela falta de sequência e de oportunidades. Essa insatisfação já foi externada em diferentes momentos e pesa na balança quando se fala em possíveis saídas. No futebol, quando o atleta sente que não está sendo utilizado da forma que gostaria, o diálogo tende a se intensificar e as decisões acabam sendo aceleradas. O Flamengo sabe disso e tenta conduzir a situação com cautela, evitando desgastes maiores e buscando soluções que sejam boas para todas as partes envolvidas. Enquanto o mercado de jogadores segue aquecido, outra frente importante avança nos bastidores, que é a definição sobre o comando técnico. As conversas para a renovação do contrato de Felipe Luiz caminharam de forma significativa nas últimas horas, com muitos pontos já alinhados. Existe um otimismo grande de que tudo seja resolvido em breve, o que traria estabilidade para o planejamento da próxima temporada. A permanência do treinador é vista como fundamental para dar continuidade a ideias de jogo, ajustes táticos e ao processo de integração entre atletas mais experientes e jovens que vêm ganhando espaço. Essa possível renovação também transmite uma mensagem clara ao elenco e ao torcedor de que o clube aposta na consistência e não em mudanças abruptas. Em um calendário cada vez mais desgastante, com uma quantidade enorme de partidas ao longo do ano, ter um projeto bem definido se torna essencial. O Flamengo entende que trocar constantemente de treinador pode comprometer o rendimento e gerar mais problemas do que soluções. Por isso, trabalha para garantir essa continuidade. Paralelamente a isso, o clube também observa o mercado internacional com atenção e mantém conversas avançadas envolvendo Tati Castelhano. O atacante deu sinal positivo para uma possível negociação,
O que anima a diretoria? A situação depende de detalhes burocráticos do clube europeu ao qual o jogador pertence, especialmente questões relacionadas a registros e liberações para novas movimentações. Superados esses entraves, a tendência é que as conversas avancem de maneira mais concreta, já que há interesse mútuo e um entendimento inicial sobre o projeto esportivo apresentado. A possível chegada de um jogador com esse perfil mostra que, apesar de pensar em rejuvenescimento, o Flamengo não abre mão de atletas que já tenham certa experiência e possam entregar rendimento imediato. Existe um equilíbrio delicado entre apostar em jovens promessas e trazer nomes que já estão prontos para suportar a pressão de vestir uma camisa tão pesada. Esse tipo de decisão exige análise profunda, não apenas do desempenho técnico, mas também do aspecto físico e mental. Todo esse cenário ganhou ainda mais força após um pronunciamento longo e detalhado da presidência do clube, que apresentou números impressionantes relacionados às finanças. O Flamengo alcançou um faturamento que superou expectativas e metas traçadas anteriormente, mostrando uma evolução significativa em relação ao ano anterior. Esse crescimento financeiro reforça a ideia de que o clube está em um patamar elevado de gestão, capaz de investir, planejar e sustentar um elenco competitivo sem comprometer a saúde econômica. Além dos números, chamou atenção a proposta de padronizar as viagens da equipe com uma única aeronave ao longo das temporadas. A ideia é oferecer mais conforto aos atletas, otimizar a logística e reduzir custos a longo prazo. Em um calendário com dezenas de deslocamentos, essa mudança pode impactar diretamente no desempenho físico do elenco, diminuindo o desgaste e melhorando a recuperação entre partidas. É uma decisão que vai além do luxo e toca diretamente na performance esportiva. Outro ponto que reforça essa visão de futuro é a política de contratações baseada na idade dos jogadores. O Flamengo passou a priorizar atletas mais jovens, entendendo que isso permite não apenas rendimento esportivo, mas também a possibilidade de retorno financeiro em vendas futuras. Em um futebol cada vez mais inflacionado, pensar no ciclo completo do atleta dentro do clube se tornou uma necessidade, e o Flamengo parece disposto a seguir esse caminho com convicção. Essa lógica também se estende às categorias de base, que vêm passando por um processo de reformulação. A redução no número de atletas busca oferecer um trabalho mais individualizado, focado no desenvolvimento técnico e tático. A ideia é preparar melhor cada jovem para a transição ao profissional, evitando que talentos se percam por falta de acompanhamento adequado. O clube entende que investir na base não é apenas formar jogadores, mas formar ativos esportivos e financeiros. Dentro desse contexto mais amplo, o futebol feminino também aparece como parte importante do projeto. Mesmo sem retorno financeiro direto proporcional ao investimento, o Flamengo mantém aportes significativos, mostrando compromisso com a modalidade e com o crescimento do esporte. Essa postura reforça a imagem de um clube que pensa de forma global, não apenas no resultado imediato, mas na construção de uma estrutura sólida e respeitada em todas as áreas. Enquanto o Flamengo segue sua trajetória de organização e planejamento estratégico, as atenções permanecem voltadas para o equilíbrio entre experiência e juventude dentro do elenco. A diretoria tem deixado claro que a prioridade é manter atletas que já possuem um histórico de conquistas e, ao mesmo tempo, abrir espaço para jovens promessas que possam crescer com o clube. Esse modelo exige paciência,
planejamento e uma visão de longo prazo, pois envolve não apenas contratar, mas também saber dosar minutos, preparar fisicamente e mentalmente cada jogador e administrar expectativas de torcida e mercado. No meio de toda essa movimentação, o Flamengo busca não apenas vitórias imediatas, mas consolidar uma identidade que garanta resultados consistentes nos próximos anos. O impacto dessa estratégia é perceptível no trato com atletas que, por diferentes razões, não se encaixam mais no projeto atual. Gabriel Barbosa é um exemplo claro. Fora dos planos do treinador, o jogador se tornou uma peça que pode ser utilizada para equilibrar a folha salarial e abrir espaço para novas chegadas. A situação exige negociações delicadas, pois envolve tanto o interesse do clube quanto a satisfação do jogador. Gabriel já manifestou certa insatisfação pela falta de oportunidades, e o Flamengo entende que, ao mesmo tempo em que deseja manter a competitividade do elenco, precisa conduzir a situação de maneira respeitosa e estratégica. Com essa perspectiva, outros nomes do mercado passam a ganhar relevância. Everton Cebolinha, por exemplo, é observado com atenção. O clube, mesmo sem intenção de negociá-lo de forma imediata, avalia todas as possibilidades, considerando tanto a performance esportiva quanto o impacto financeiro. Cada decisão é analisada com base em múltiplos fatores: o rendimento esperado, o encaixe tático, a compatibilidade com o grupo e as condições de contrato. Esse tipo de análise é indispensável em um clube que enfrenta um calendário extremamente exigente, com dezenas de jogos ao longo do ano, somando campeonatos nacionais, continentais e internacionais. Paralelamente, o comando técnico segue sendo uma prioridade. As negociações para a renovação de Felipe Luís avançaram significativamente e há uma expectativa concreta de que o anúncio oficial aconteça em breve. A permanência do treinador é vista como fundamental para garantir consistência, continuidade tática e estabilidade emocional ao elenco. A relação entre técnico, diretoria e jogadores é cuidadosamente monitorada, já que o sucesso do projeto depende do alinhamento de todos os setores, desde o planejamento estratégico até o dia a dia dos treinos. O interesse em Tati Castelhano também reforça a estratégia de movimentação no mercado. O atacante demonstrou interesse em atuar pelo Flamengo e o clube se prepara para avançar nas negociações assim que questões burocráticas do clube italiano forem resolvidas. A chegada de um jogador como Castelhano mostra a intenção de trazer atletas capazes de contribuir imediatamente, mas que também podem se encaixar no planejamento de médio prazo. Essa combinação de juventude e experiência é vista como essencial para manter a competitividade em uma temporada repleta de desafios. A gestão financeira segue sendo um ponto de destaque. O clube apresentou resultados impressionantes, superando metas de faturamento e demonstrando saúde econômica. Esse desempenho permite ao Flamengo investir em infraestrutura, logística e reforços, sem comprometer a sustentabilidade do projeto. A proposta de padronizar viagens com uma aeronave personalizada, por exemplo, não é apenas uma questão de conforto, mas uma estratégia para reduzir desgaste físico e otimizar recursos. Em um calendário intenso, cada detalhe logístico impacta diretamente no desempenho esportivo. Outro aspecto relevante é a política de contratações por idade. O clube passa a priorizar atletas com até 26 anos, garantindo que possam contribuir por vários anos e, ao mesmo tempo, manter valor de mercado. Essa postura reflete uma mentalidade moderna de gestão, em que o investimento no jogador é pensado como um ciclo completo.
desde sua chegada até a possibilidade de venda futura. Essa lógica permite ao Flamengo renovar o elenco, equilibrar finanças e manter um nível competitivo elevado. As categorias de base ganham ainda mais protagonismo nesse cenário. A redução do número de jovens e o foco em desenvolvimento individualizado tem como objetivo formar atletas mais completos, preparados para a transição ao profissional. A estratégia não se limita apenas à questão física. Há uma atenção especial ao aspecto técnico e tático, de forma que cada jogador esteja pronto para enfrentar as exigências do futebol moderno. O investimento consistente nesse processo garante que a base se torne uma fonte sólida de talentos, reduzindo a necessidade de contratações externas e fortalecendo a identidade do clube. O futebol feminino também recebe atenção estratégica. O Flamengo mantém aportes significativos, reforçando-lhe compromisso com a modalidade e garantindo que a equipe esteja bem estruturada para competir em alto nível. O investimento reflete a visão de um clube que pensa globalmente, valorizando não apenas resultados imediatos, mas também o desenvolvimento sustentável de todas as áreas esportivas. Essa postura amplia a relevância do Flamengo dentro e fora de campo, fortalecendo sua imagem como referência no futebol brasileiro e internacional. Enquanto todas essas frentes avançam, o Flamengo demonstra uma capacidade única de conciliar planejamento estratégico, investimento em jovens talentos e manutenção de atletas experientes. O clube não apenas busca resultados imediatos, mas também estrutura um projeto sólido para os próximos anos. A combinação de gestão financeira eficiente, cuidado com logística, atenção ao desenvolvimento de jogadores e renovação de elenco mostra que o Flamengo está se preparando para manter sua posição de destaque no cenário nacional e internacional, consolidando sua marca e garantindo competitividade em todas as competições que disputar. As próximas movimentações do clube devem seguir essa linha, equilibrando oportunidades de mercado, desenvolvimento interno e manutenção de um elenco competitivo. A expectativa é que, com essa estratégia, o Flamengo continue a ser referência, não apenas pelos títulos conquistados, mas também pela consistência, planejamento e visão de futuro que orientam cada decisão dentro do clube. Cada contratação, cada renovação e cada ajuste são pensados para fortalecer o grupo, otimizar recursos e preparar o clube para encarar desafios ainda maiores nos próximos anos, mantendo o Flamengo sempre no topo do futebol brasileiro e disputando espaço de destaque no cenário internacional. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! Nos bastidores do mercado, um nome voltou a circular com força entre dirigentes, empresários e torcedores mais atentos: John Arias. A informação que corre de forma quase silenciosa é de que a chamada trava finalmente teria caído, abrindo caminho para um acordo entre Flamengo e o Wolverhampton. Nada ainda foi oficializado, mas o clima interno é de negócio bem encaminhado. Daqueles que só não aparecem no noticiário oficial por detalhes finais, que insistem em mudar o roteiro na última hora. Arias, meio-campista colombiano de origem, mas também capaz de atuar aberto pelos lados, sempre foi visto como um jogador versátil, intenso e com perfil que agrada ao futebol brasileiro. No Flamengo, seu nome agrada por unir força física, capacidade de recomposição e chegada ofensiva, características consideradas ideais para elevar o nível do elenco em uma temporada longa
e desgastante. A leitura interna é de que o clube precisava de um atleta pronto, com experiência internacional, e Arias se encaixa exatamente nesse desenho. O que chamou atenção nas últimas horas foi a mudança repentina em uma das exigências do acordo. Pessoas próximas à negociação afirmam que o anúncio era tratado como questão de tempo, mas uma cláusula específica, ligada a garantias financeiras e condições contratuais, teria sido ajustada de última hora. Esse movimento teria travado momentaneamente a divulgação, alimentando o suspense e abrindo espaço para especulações sobre valores, bônus e até tempo de contrato. Apesar do silêncio oficial, o otimismo predomina. A avaliação é de que o Wolverhampton já não vê Arias como peça inegociável, enquanto o Flamengo entende que fez concessões estratégicas para viabilizar o negócio. Do lado do jogador, o desejo de novos desafios e de maior protagonismo pesa na balança, ainda que isso não seja dito publicamente. Se confirmado, o acordo representaria mais do que uma simples contratação. Seria um sinal claro de ambição, mostrando que o clube segue atento ao mercado internacional e disposto a agir rápido quando a oportunidade surge. Por enquanto, tudo permanece no campo do rumor, mas a sensação é de que o desfecho está próximo e que a queda da trava pode ter sido o passo decisivo para transformar especulação em realidade. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando. Hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto.